Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Estou aqui mais uma vez, nessa tarde de domingo, um pouco aí quente, né? Mas eu estou aqui para aquecer ainda mais o seu coração com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, amados, ela é viva, ela é eficaz, ela nunca volta vazia. Ela sempre encontra guarida nos corações. Ela separa juntas e medulas. Essa é a poderosa Palavra do Senhor. Quero compartilhar um texto, uma palavra que invadiu meu coração, a qual eu aprendi alguns princípios com esse texto. A palavra de hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 17, dos versículos de 8 ao 16. São 8 versículos aos quais vai dizer a guerra dos israelitas contra os amalequitas, onde no cenário desse texto nós temos os personagens Moisés, Josué, Arão e Hur. Olha que passagem que nos ensina muitas coisas quando nós debruçamos para ler este livro em nossas casas. O Espírito Santo do Senhor vai ministrando na nossa vida, vai dando entendimento para a gente usar a palavra que é viva nos nossos dias de hoje. Veja isso. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei do alto monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto monte. Quando Moisés, preste atenção, quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e puseram perto dele, para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguraram os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficavam levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segure bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Amados, então nós temos aqui no cenário Josué que parte para a guerra. Josué, o representante do exército dos israelitas, a combater os amalequitas. Temos então Moisés, o profeta. Moisés, o intercessor. Moisés que pega Arão e Hur e sobe para o alto monte com o bastão de Deus. Ao que a Bíblia vai dizer, amados, preste atenção nisso. Ao que a Bíblia vai dizer que enquanto Moisés estava na posição com os braços para cima, aleluia, o exército de Israel vencia. Aqui eu já tomo uma lição para a minha vida. A lição de que enquanto os nossos braços estão erguidos, louvando, adorando o nome do Senhor, amados, as vitórias são decretadas na nossa vida. Nosso lar vai bem. Nossa casa vai bem. Nossa vida espiritual vai bem. Ao que a Bíblia diz que todas as coisas são todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor.
enquanto nossos braços estão como os braços de Moisés, amado, adorando o Senhor, as vitórias recaem sobre a nossa vida. Mas ao que o passo de que Moisés, os braços dele, se cansavam e abaixavam, prevalecia o exército dos amalequitas sobre os israelitas. Ao que eles começavam a perder. Mano. Aqui eu aprendo a segunda lição nesse texto. É que nós temos que ser os alicerces das outras pessoas. Nós temos que ser pessoas que têm a mesma visão que nós, para nós prosseguirmos. Ao que nós precisamos ser esses alicerces como Arão e Hur foram para Moisés. Ao que eles pegam uma pedra e falam, Moisés, senta aí, porque eu já enxergo, Moisés, a visão que você tem. Eu sei que você vai fazer com que o povo de Deus vença. Então eles pegam uma pedra, sentam Moisés, pega um de cada lado, um pega em cada braço de Moisés e faz o braço dele ficar levantado. Aí eu aprendo, amados, que quando nós temos pessoas que têm visão de reino de Deus, que tem visão espiritual, amados, as coisas fluem. Arão e Hur tiveram a mesma visão que o profeta, que o intercessor Moisés teve, de que enquanto ele estava adorando, o povo vencia. Se os braços deles, de Moisés, estivessem abaixados, prevalecia o exército dos amalequitas. Ao que Deus coloca então Arão e Hur para levantar os braços de Moisés. Ou seja, como é bom ter pessoas ao nosso lado que têm a visão de reino de Deus. A visão de conduzir as pessoas a adorarem o Senhor. Como é bom andar com pessoas que, quando os nossos braços já estão cansados, eles estão juntos para segurá-los e não permitir que deixemos de adorar a Deus. É por isso que eu digo que é maravilhoso quando nós enxergamos homens e mulheres de Deus e começamos a caminhar com eles na mesma visão espiritual. É isso que eu aprendo desse texto. Duas coisas, então. Primeiro, enquanto Moisés estava com os braços erguidos, ou seja, demonstrando que ele está adorando o Senhor, o exército prevalecia de Israel. Mas enquanto o braço dele ficava abaixado, ou seja, eu entendo, sem adoração, sem exaltação ao Deus verdadeiro, prevalecia o inimigo. Mas ao que o passo, que Deus sempre coloca pessoas para nos ajudar, sempre coloca pessoas que são homens, mulheres de Deus, ao que eles nos ajudam a manter os nossos braços erguidos em oração, em clamor, ao que novamente o exército prevalece de Israel. Ao que então Moisés não perde tempo, Moisés coloca sua confiança no Senhor. Ele vai lá, faz um altar para o Senhor e diz, o Senhor é a minha bandeira. Aleluia. O Senhor é a sua bandeira? O Senhor, a qual bandeira você tem vivido todo esse tempo da sua vida? A minha bandeira é Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador. A minha bandeira, a qual eu carrego na minha vida, sem medo de errar, sem medo de errar, amado, é a bandeira de Jesus Cristo, o único homem na terra que venceu a morte, o único homem capaz de morrer pelos meus pecados e me dar de graça, sem cobrar nada, a salvação em Cristo Jesus. Portanto, ó Deus, ó Pai, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor é minha bandeira. E a bandeira que eu levanto nesta tarde é a bandeira de Jesus Cristo, aquele que transforma, aquele que é nome sobre todo nome, aquele que vai vir sentado num cavalo branco e na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É esse o Deus que eu sirvo.
E enquanto meus braços estão levantados adorando o Senhor, eu vou vencendo. Eu vou vencendo. Você vai vencendo. Que o Espírito Santo do Senhor ministre no seu coração. Que o Espírito Santo do Senhor possa testificar estas palavras no seu coração. Ao que você possa, se ainda não iniciou, inicie hoje mesmo uma adoração ao Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ele decreta vitória nas áreas da nossa vida. Amado, que Deus abençoe o seu lar, abençoe sua casa. Olha, vá para os caminhos do Senhor. Você só tem a ganhar. Que Deus te abençoe, te guarde. Compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva no canal. A mensagem, a palavra de Deus, ela é pronunciada quando você se decide. Você se posiciona perante as coisas de Deus. Corajosamente pronuncia a palavra dele. Palavra que é viva. Palavra que transforma mesmo. Palavra que é mais doce do que o mel. É mais pura do que o ouro. A palavra, amados, ela é transformadora. Ninguém que começa a ler este livro fica a mesma pessoa. Afinal, ninguém fica de pé diante do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.